Salve, salve acupunturistas! Sejam muito bem-vindos ao programa Café com Acupuntura, onde aqui eu trago discussões de casos clínicos, e vários conteúdos técnicos para que vocês possam ter os melhores resultados tratando as emoções dos seus pacientes. E hoje nós temos um caso clínico incrível falando a respeito de baixa libido e TDAH, crises de ansiedade. Então, algo muito emocional, complexo, que nós vamos falar mais a fundo aqui hoje nessa discussão de caso clínico, beleza? Então sejam todos muito bem-vindos e hoje vamos falar sobre TDAH e baixa libido, certo? Uma discussão de caso clínico. Vou fixar aqui para nós começarmos e já vou lembrando vocês que estamos com as inscrições abertas para a Semana da Acupuntura Emocional. É um evento online, gratuito, na qual você pode fazer a sua inscrição no link da minha bio e se inscrever e ter um conteúdo com 4 aulas gratuitas de como você pode trabalhar as emoções de forma profunda no seu paciente para ter os melhores resultados. Eu aguardo vocês. Já é semana que vem. Segunda, quarta, quinta e domingo. Perfeito. Vamos falar sobre esse tema, então. Interessante, o número de casos de TDAH que está chegando ao diagnóstico. Então, precisamos entender alguns fatores, que nós vamos debater aqui um pouquinho, falar sobre linha de tratamento, discussões, vai ser interessante. Beleza? Vamos lá, então? Vamos falar sobre o nosso caso clínico hoje de TDAH mais baixa libido. E aqui nós temos uma paciente do sexo feminino, tá? Sexo feminino, olha só que interessante. É uma paciente que relata muita ansiedade, tá? Muita ansiedade, baixa libido, tá? Mesmo antes da medicação para a ansiedade ou TDAH que ela tem utilizado, tá? Tem diagnóstico de TDAH. E esse TDAH dela vem com muita desatenção, procrastinação, cansaço, fadiga, tá? Muita tensão muscular em trapézio, psoríases, dermatite, compulsão alimentar, sedentarismo, tá? Então olha só que interessante. Eu sempre gosto nas discussões de casos clínicos, eu passei um tempo sem fazer as discussões de casos clínicos aqui, devido a um bug do Instagram que não permitia eu divulgar a foto da língua pra gente fazer o diagnóstico energético, e agora que voltei com os casos clínicos. Então chegou uma galera nova aí nesse meio tempo. Então, como que eu faço a interpretação dos meus casos clínicos, tá? Eu sempre faço por um processo de interferência, da anamnese com a fisiologia energética e o diagnóstico energético. Então, sempre que eu vou fazer essas discussões de casos clínicos aqui, eu vou trazer a interferência da fisiologia energética. Então, eu já vou colocando aqui, pra gente não perder tempo, tá? Então, fogo, terra. Ah, professor, você sempre faz isso até hoje nos seus pacientes? Sempre. Isso aqui é uma das formas que eu acho mais interessante de chegar no diagnóstico. Porque aqui eu trago não só o diagnóstico energético, mas também a fisiologia energética de cada órgão e cada víscera. Então isso permite eu ter uma visão muito mais ampla do meu paciente, não só nas questões físicas, não só nas questões energéticas, mas também nas questões emocionais. E quem acompanha aqui sabe o quanto eu falo sobre as questões emocionais, o quanto elas são imprescindíveis nesse tratamento nosso com a acupuntura, o quanto as emoções elas estão ligadas diretamente aos nossos melhores resultados com a acupuntura. Então, eu sou físio de formação, então quando você tem algo para tratar as emoções além do físico, isso permite um resultado fantástico. Então essa paciente ela chega com um quadro de ansiedade, com um diagnóstico de TDAH,
E o TDAH dela gera outras sintomatologias, porque o TDAH ele é do fogo, porque ele gera hiperatividade, ele gera desatenção, ele gera um excesso de motivação. Uma pessoa que não conclui todas as etapas porque ela tem excesso de motivação, ela tem excesso de energia. Então hoje ela já está com 1 milhão de pensamentos, de ideias, amanhã já mudou essas ideias, mas já é mais 1 milhão de novas ideias. Então a mente do TDAH ele funciona com um excesso de energia, um excesso de carga energética. E esse excesso de carga energética vai consumindo a energia cerebral, vai gerando uma fadiga, um estafe mental. E o paciente então sente esse cansaço mental, né? E então ela tem quadros de ansiedade, TDAH, ela tem baixa libido. E aí nós vamos falar sobre essas questões também, porque a baixa libido está ligada diretamente às questões emocionais, né? A libido ela está ligada diretamente à nossa mente. E se a mente desse paciente está com um excesso de preocupação, de ansiedade, de estresse, de nervosismo, isso tudo interfere na libido. Tá? Isso tudo interfere na libido. E ela já tinha essa baixa libido antes mesmo de entrar com as medicações. Então, para o TDAH. Tá? Então, tudo isso interfere diretamente nas questões de libido. Tá? E esse TDAH dela vem com desatenção. Olha, quem gera a atenção é a Terra. A Terra. Então, o TDAH dela se desdobra numa linha de geração, onde um elemento gera o outro. O fogo gerando a terra, desatenção. Procrastinação. A procrastinação vem por conta de uma baixa ação. Ela não tem energia nos rins, não tem força de vontade para ter ação. O excesso de fogo dela consome a água, gerando baixa ação, gerando baixa libido. Procrastinação. Não tem ação. Não tem energia para sair, para gerar movimento, para gerar atitude. Tá? Cansaço e fadiga. Fadiga. E a fadiga ela pode ser física da Terra, ela pode ser uma fadiga respiratória, ela pode ser uma fadiga mental. Fadiga, cansaço. O corpo fica pesado, a mente fica pesada, você está gastando muita energia. O excesso de energia gera um aumento da densidade, gera umidade, mucosidade e fleuma. Se você está carregando mais peso do que você é capaz de carregar, isso vai te deixar cansado, isso vai te deixar fadigado. Tá fazendo sentido isso para vocês? E se gera ansiedade, o TDAH gera muita terra, gera muita umidade, mucosidade, gera excesso de peso, esse excesso de peso interfere na madeira. O fogo consome a madeira, gerando uma falsa ascensão da energia Yang, que gera uma contratura. Ah, professor, mas a contratura não é da Terra? Sim, o excesso de energia da Terra e nessa ascensão da energia do fígado gera uma tensão, uma contratura de trapézio. Que pode gerar dor no ombro, que pode gerar dor cervical. Show? Contratura, uma tensão muscular de trapézio, principalmente trapézio, né? Ela tem no corpo inteiro, mas em especial no trapézio. E aí o fogo interfere no metal. O fogo interfere na terra, que interfere no metal, gerando o quê? Psoríase, dermatite. Afeta a pele. Afeta a pele. E olha só o quanto uma questão mental crônica do TDAH começa a interferir em todos os 5 movimentos. Começa a interferir nos 5 movimentos, gerando uma característica crônica. E aí um paciente desse chega para você, eu queria tratar dermatite, psoríase com acupuntura. E aí, como que você vai tratar? Você vai tratar o elemento metal, a pele desse paciente, pontos P5, P9, P7, P1, IG4, IG11? Cercar o dragão na psoríase, na dermatite? Você está fazendo o tratamento raso. Por quê? Porque essa psoríase e essa dermatite dela vem por conta de um excesso de fogo,
que está consumindo o metal, interferindo diretamente na pele. Então, para tratar essa dermatite, essa psoríase, com certeza você vai ter que pensar no fogo, pensar na terra. Show? E aí, o excesso de fogo, vamos fazer uma analogia bem interessante aqui. Pensa a mente do TDAH. Excesso de energia. Muita energia. Uma panela de pressão aqui, ó. Uma panela de pressão aqui na cabeça. E 1 milhão de pensamentos ao mesmo tempo. E esses pensamentos começam a extrapolar da calota craniana. A panela de pressão vai aumentando a pressão, e ela está perto de explodir. Ela está perto de explodir. Se a panela de pressão está perto de explodir, o que você precisa fazer com ela? Resfriar. Como que você resfria? Ou pela água, ou aumentando a energia da água, né? Colocando ela na água para ela esfriar, desligando o fogo. Ou você gera um processo de aumento da pressão externa para ela não explodir. Então a panela de pressão está perto de explodir. Você abre um buraco na terra, coloca ela lá dentro e tampa. Mesmo se ela explodir, ela não vai conseguir trazer tanto volume para fora como ela traria. Então, o fogo gera terra. Então, a paciente começa a gerar uma compulsão alimentar. Ela quer comer várias coisas, por quê? Porque a energia dela está se perdendo. Ó, energia se perdendo. Então o que ela precisa fazer? Trazer energia trazer para o centro. Terra, centro, trazer para o centro. Comida, alimentação. Come, compulsão alimentar para quê? Para ganhar massa, para ganhar volume, para ganhar energia para trazer a energia de volta para o centro. Compulsão alimentar. Só que ela gera compulsão alimentar e ela ganha peso. Quando ela ganha peso, é mais fácil um atleta que faz atividade física fazer atividade física com 60, 80 quilos ou fazer com 100, 120? Quanto mais peso você tem para carregar, mais cansado você vai ficar. Você vai ter energia? Não. Sedentarismo. Esse caso clínico tá ficando interessante, hein? Tá ficando interessante. E aí ela traz uma característica importante. Essa paciente, ela mudou de país. E lá, ela não fez amizades. Ela tem muita saudade da família. Então, olha a condição mental atrapalhando ainda mais o TDAH. Atrapalhando ainda mais as questões emocionais. Fazendo com que ela fique ainda mais insatisfeita. Metal, psoríase, dermatite. Frustrada, contratura muscular de trapézio. Preocupada, compulsão alimentar. Ansiosa, piora no TDAH. Insegura, com medo, piora da libido, piora dos níveis de procrastinação. Tá fazendo sentido isso para vocês? Percebem que avaliar o paciente vai muito além das queixas físicas e dos desequilíbrios energéticos desse paciente? Vai além de você entender que você precisa compreender o seu paciente na sua forma temperamental, consciencial, emocional, mental. Porque às vezes o paciente está vivendo uma situação que piora os níveis energéticos, emocionais e físicos dele. Professor, pessoas com TDAH é necessário fazer atividade física para dispersar a energia? É super indicado. Super indicado. Se ele está com uma panela de pressão, muita energia yang ali, qual que é a forma de nós resfriarmos? A panela de pressão não é desligar o fogo e colocar na água para ela resfriar? Água. Atividade física aeróbica, suor, água, diminuição da temperatura. Super indicado a atividade física. Show? Perfeito? E agora vamos fazer o diagnóstico energético da língua? Me ajudem aí. Nesse diagnóstico da língua. Primeiro fator que nós avaliamos na língua. Saburra. Tem saburra? Essa língua, ela apresenta saburra? Sim ou não? Olha só a galera entrando aqui, ó.
Valéria Caruso, aluna do curso de Acupuntura e Inteligência Emocional. Vi a Karen aqui também, não tive como cumprimentá-la. Mas sejam todos muito bem-vindos. Valéria Camp está aqui também, show. Maria de Lourdes, Jéssica, show de bola, tá? Sejam todos muito bem-vindos. É uma satisfação enorme ter cada um de vocês aqui. Então vamos lá? Primeiro fator que nós avaliamos, saburra. Essa língua tem saburra? Sim ou não? Está presente ou ausente a saburra desse paciente? Presente ou ausente? Ausente, sem saburra. Sem saburra. Segundo fator que nós avaliamos na língua, a cor dessa língua. E essa língua está como? Arroxeada, vermelha ou pálida? Arroxeada, vermelha ou pálida? Qual que é a cor que vocês olham para essa língua e falam, nossa, essa é uma língua vermelha, pálida ou arroxeada? Show! Vermelha, né? É uma língua extremamente vermelha. Vermelha. Terceiro fator que nós avaliamos na língua, alterações de forma. Essa língua apresenta fissura? Essa língua apresenta edema? Marcas de dentições? Sim ou não? O que essa língua apresenta? É uma língua vermelha já, né? Tendendo a ir para um arroxeado, né? Tendendo a ir para um arroxeado. Tem tanto excesso de energia, tem tanto fogo, que ela já começa a gerar uma estagnação de sangue, né? Estagnação de sangue. Perfeito. Show! Ela é uma paciente que tem fissura, em especial no triplo aquecedor superior, em especial no pulmão, né? Praticamente 2 fissurinhas ali na região do pulmão. Está edemaciada e denteada. Edema, denteada. E o último fator que nós avaliamos na língua é a umidade. Essa é uma língua úmida ou uma língua seca? Ela tem umidade presente ou umidade ausente? A umidade. Tem brilho de líquidos orgânicos? Perfeito. Ela tem um certo brilho, não tem? Parecendo que tem uma salivaçãozinha ali. Então ela tem umidade. Umidade de líquidos orgânicos, tá? Umidade de líquidos orgânicos. Vamos traduzir isso aqui? Vamos traduzir? Se ela não tem saburra, ela tem uma deficiência de energia do estômago. O estômago não consegue transformar, transportar e maturar os alimentos, gerando, então, uma ausência de saburra, deficiência de yin e yang do estômago, certo? Se está vermelha, ela tem excesso de calor. Se tem fissura no triplo aquecedor médio, ela tem uma deficiência de energia yin chi do baço, porque é alteração de forma, e do pulmão. E do pulmão. Porque a fissura está ali, em especial na região do pulmão. Se tem edema, ela tem uma estagnação de ti do baço. E se ela está denteada, essa estagnação de ti do baço já chega no fígado e na vesícula biliar. Já chega no fígado e na vesícula biliar. E se ela está úmida, ela tem uma deficiência de energia yang-chi do pulmão. Que não coloca os líquidos para circular. Se não coloca os líquidos para circular, ela gera um processo de acúmulo de líquidos orgânicos ali na língua. Show? Perfeito? Ótimo! Beleza, então chegamos nos padrões de desequilíbrios. Nos padrões de desequilíbrios. Então nós já entendemos tudo isso aqui, ó. E a paciente, então, além da fisiologia energética, ela apresenta, então, uma deficiência de ti do estômago, gera uma estagnação de ti, certo? Com muito calor. Calor. Então, ó, a língua extremamente vermelha, ansiedade, TDAH, gera o consumo do estômago. O estômago não consegue maturar, transformar e transportar os alimentos.
gera estagnação de energia. Essa estagnação de energia começa a chegar aonde? No fígado e na vesícula biliar. Contratura de trapézio. Tá? E isso acaba gerando uma deficiência da energia yang do pulmão, que não consegue colocar os líquidos para circular. Se está muito estagnado, se tem muita energia estagnada, se tem muita energia yin, se tem muita densidade, isso gera um processo de baixa circulação energética. E se essa paciente ainda não tem, ela vai desenvolver a língua trêmula. Por quê? Muita energia estagnada, muita energia yang, vento interno, possivelmente essa língua ou já está trêmula, a gente não conseguiu ver porque é uma foto estática, mas se fosse um vídeo poderíamos ver, ou se ela não tem, ela vai desenvolver. Show? E aí vai começar a gerar as patologias mais específicas da madeira. Insônia, cefaleia, crise de enxaqueca, por conta do excesso da energia, por conta da irregularidade, do vento interno. Tá fazendo sentido isso para vocês? Sim ou não? E aí, nós precisamos entender que essa paciente, com esse quadro emocional extremamente determinado, né, com muita insatisfação, tanto é que ela tem 2 fissuras na região, né, do pulmão, mostrando também uma certa insatisfação, gerando esse processo de deficiência da energia yang-qi e deficiência de yin-qi do pulmão, ou seja, uma deficiência de qi geral do pulmão. Por quê? Porque se a paciente gera compulsão alimentar, ganha peso, o pulmão tem mais facilidade para captar o oxigênio ou não? Olha só que interessante. Alteração de forma e alteração da função. Tá? O diafragma vai ficando comprimido, com aumento da gordura visceral, com aumento da gordura abdominal. O pulmão vai ficando mais restrito, com restrição de movimento. Diminui a captação de oxigenação. Se diminui a captação de energia yang-qi, as energias vão circular melhor ou pior? Gerando mais estagnação ainda. Olha o ciclo vicioso. E as questões mentais dessa paciente interferem diretamente na libido. Como uma paciente com tantas questões mentais, emocionais, vai ter libido? Show? E aí nós entramos então numa linha de tratamento para essa paciente. Como que vocês tratariam essa paciente? Começar por onde? Por onde poderíamos começar o tratamento dessa paciente? O que vocês acham? Depois de toda essa discussão, vocês começariam a trabalhar essa paciente por onde? Diminuir o calor? Perfeito. É uma boa diminuir o calor. Mas de onde está vindo esse calor? Diminuir o calor é um objetivo primordial desse tratamento. Mas de onde está vindo esse calor? Acalmar a mente? Sim, como? Da mente, perfeito. Da ansiedade, do TDAH. Ah, professor, mas TDAH é crônico, ele não tem cura. Mas existem metodologias que nós podemos de gerar uma calmaria mental, de gerar uma limpeza emocional. Então, olha só que interessante. Que eu vou trazer para vocês. Pessoal legal, bem interessante, pessoal, todo mundo falando aí, tratar as emoções. Como vocês tratariam essas emoções? De que forma? Se essa paciente chegasse para vocês e vocês tivessem essa visão que precisa tratar as emoções dessa paciente, quais pontos vocês usariam?
Como trataria essas emoções desse paciente? De forma efetiva. De forma efetiva. Como vocês tratariam as emoções dessa paciente? Liberar o fígado? Como liberar o fígado? Coração, quais pontos de coração? Quero saber mais. Quero entender a linha de raciocínio de vocês também. Vai ficar interessante isso aqui. Vai ficar interessante. F14? Boa. F14 é bom. F14, além de trabalhar o fígado, trabalha o baço. C7, acalma a mente. Perfeito, ótimo. Tô gostando. Mas eu quero dar uma visão muito mais ampla para vocês. Deixa eu dar uma visão mais ampla para vocês. De onde veio o TDAH? De onde vem? Triângulo de Buda? É um bom. Só que esse triângulo de Buda ainda é superficial. Eu quero algo profundo. Que vem da neurociência. De onde vem o TDAH? Vocês já pararam para pensar? De onde vem o TDAH? Quantos pacientes hoje estão recebendo diagnóstico de TDAH? Inúmeros. Inúmeros pacientes estão recebendo esse diagnóstico. Mas de onde vem o TDAH? Ah, professor, vem da genética. O paciente traz isso. Ah, é o paciente que é muito ansioso. Pessoal, existem pesquisas que já mostram que as emoções que a mãe sente durante o período gestacional interferem diretamente na maturação cortical do hipocampo. O hipocampo é uma estrutura do sistema límbico que coordena basicamente o nível de estresse, que coordena basicamente as questões mais profundas das emoções. Tá? Então, existem pesquisas que já mostram que as emoções que a mãe vivencia durante o período gestacional podem interferir na maturação cortical do hipocampo, e o hipocampo ele pode ser até 2 vezes o tamanho normal dele em crianças e adultos que sofreram alterações emocionais desde o período gestacional, desde o período que estava no ventre da mãe, na infância, né? Na época da maturação do cortical do hipocampo. Né? E quem tem esse aumento do hipocampo, ele pode, então, ver situações de estresse em ambientes neutros. Tá? Então, exacerba muito as questões de insatisfação, de tristeza, de ansiedade, de insegurança, de medo. Exacerba muito as questões de preocupação, de raiva, mágoa e rancor. As emoções ficam mais afloradas. Por quê? Porque eu tenho um volume muito maior para essas emoções serem decodificadas ali no hipocampo, por onde elas passam. Certo? Então, o TDAH, não só o TDAH, mas qualquer tipo de alteração emocional, qualquer tipo de alteração física, pode vir por conta dessas emoções que a mãe vivenciou no período gestacional. Então, como eu começaria a trabalhar essa paciente? Eu começaria trabalhando ela da seguinte forma: dessensibilização gestacional. E a Karen colocou aí muito bem. Porque a dessensibilização gestacional vão acessar pontos específicos de acupuntura que vão atingir nervos periféricos, que vão chegar lá no corno posterior da medula, gerar uma ascensão para o sistema límbico, em especial pelas amígdalas do sistema límbico, pelo hipocampo, tá? Pelos corpos mamilares do sistema límbico, que estão correlacionados diretamente às questões emocionais, favorecendo que a comunicação do sistema límbico com o neocórtex, que é a região do córtex pré-frontal que está ligado ao planejamento, ao discernimento, à decisão, à clareza mental, fiquem mais acessíveis. Então, ou seja, eu consigo atingir nervos periféricos que vão chegar lá no hipocampo, nas amígdalas do sistema límbico, que vão gerar uma comunicabilidade maior com o neocórtex, trazendo mais planejamento, mais clareza mental, mais discernimento, trazendo o quê? Racionalização, conscientização de emoções que podem estar interferindo e paralisando a nossa vida desde o período que estávamos no ventre da nossa mãe e que nós não conscientizamos, que estão no campo da inconsciência. Show? Então o TDAH ela vem desde criança. Então pode ter vindo dessa interação emocional da mãe.
que as emoções da mãe passam pelo coração, são impressas ali no sangue, chega na mente da mãe, cai uma cascata de hormônios e neurotransmissores na corrente sanguínea da mãe, e na corrente sanguínea da mãe chega até o bebê através de uma nutrição pelo cordão umbilical. Pelo cordão umbilical. Então a criança sente as emoções da mãe por conta da cascata de hormônios e neurotransmissores que cai na corrente sanguínea da mãe, chegando até o bebê. Perfeito? Então começaria com a dessensibilização gestacional. E depois eu iria fazendo as dessensibilizações de cada um dos elementos, em especial do fogo, que eu acho que foi a Sandra que colocou muito bem aí, né? Diminuir o calor. Diminuir o calor, mas não basta só diminuir o calor. Eu preciso diminuir essa ansiedade. Eu preciso diminuir a interação ali da ansiedade ali no hipocampo. No hipocampo dessa paciente. Dessensibilização do fogo. Depois, o que eu posso fazer? A dessensibilização da terra. Por que da terra, professor? Porque é a terra que estabiliza o fogo. A terra que estabiliza o fogo. Depois eu posso fazer a dessensibilização da água. Por quê? Porque a água apaga o fogo. A água apaga o fogo. Se a água apaga o fogo, eu diminuo o calor, eu diminuo a ansiedade. Eu estabilizo o quê? Eu estabilizo a insegurança e o medo. Show? E depois eu posso fazer o quê? A dessensibilização do metal. Para melhorar o quê? Para melhorar essas questões físicas já. Para melhorar as questões... Para melhorar as questões da deficiência de tiro-pulmão. Para, inclusive, melhorar a psoríase e a dermatite. E depois eu faço o quê? Dessensibilização da madeira. Por quê? Porque eu preciso diminuir essa contratura de trapézio. Eu preciso, antes disso, diminuir a estagnação da terra para que a madeira possa gerar o livre fluxo de energia. Senão vai gerar o quê? Contratura de trapézio. Pessoal, essa linha terapêutica de dessensibilização das emoções, eu passo dentro de uma metodologia chamada de inteligência emocional. Acupuntura na inteligência emocional. Onde eu mostro para vocês como vocês podem fazer isso e como o organismo vai se limpar dessas emoções, trazendo reverberações, trazendo uma limpeza energética, uma limpeza emocional e os melhores resultados para os seus pacientes. Por isso que eu vou fazer um evento chamado Semana da Acupuntura Emocional. É online, é gratuito e ele vai ser na segunda-feira que vem. Dias 18, 20 e 21 de março, mais uma aula extra no domingo. Tá? Mais uma aula extra no domingo, depois das 3 aulas. Para quê? Para que nós possamos entender como que isso aqui funciona. E eu vou mostrar não só na teoria, eu vou mostrar na teoria e na prática como vocês podem começar as dessensibilizações, inclusive do sistema límbico do seu paciente, para trazer os melhores resultados. Para o seu paciente começar a ter os melhores resultados dessensibilizando as emoções, que são um fator causal, a causa que gera o desequilíbrio energético e que gera a patologia física. Show? Perfeito? Valeu a pena esse caso clínico de hoje? Explodiu a mente aí? Se explodiu, manda a cabecinha saindo fumaça aí pra mim, por favor. Pra eu entender. Se faz sentido isso pra vocês. Tá? E quem tiveram casos clínicos aí que queiram que eu discuta, pode mandar no direct, tá? Me mande lá no direct. Professor, tem um caso clínico. Manda a foto da língua, manda toda a anamnese do paciente, que eu trago a minha visão aqui no Café com Acupuntura, que eu faço sempre na terça e na quinta-feira, às 8 horas da manhã. Tá? Amanhã teremos um podcast Melhores Alunos, onde eu entrevisto alunos do curso de Acupuntura e Inteligência Emocional para mostrar para vocês que as emoções elas podem ser trabalhadas de maneira profunda. Tá? Ó, a Sandra falou que eu quero. Sandra, o link da Semana da Acupuntura Emocional está no link da minha bio. Tá? Vai lá, faça sua inscrição. Se você não achar, me mande no direct que eu te mando o link também. Perfeito? Pessoal, amanhã, podcast Melhores Alunos. Quinta-feira, mais uma discussão de casos clínicos. Tiro foto agora do quadro e posto no canal do Acupunturista no Telegram para vocês também terem acesso ao replay dessa aula e à foto do quadro. Tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou sempre à disposição. Tá? Conte comigo sempre. Essa foi a nossa discussão de casos clínicos de hoje. Muito obrigado pela participação, pela presença de cada um de vocês. Vocês são incríveis. E quem também não se inscreveu no canal do Acupunturista no YouTube, vai lá, faça a sua inscrição.
porque eu posto vídeos diários sobre medicina tradicional chinesa, dicas de ponto e como vocês podem ter os melhores resultados tratando as emoções dos seus pacientes. Beleza? No mais, então, nos vemos amanhã às 8 horas da manhã, quinta às 8 horas da manhã também com mais um caso clínico. E tenha um excelente dia, um excelente início de semana. Conte comigo para o que der e vier. Vou correr para os meus atendimentos agora. Vou fazer meus atendimentos. Eu também atendo. E qualquer dúvida, estou sempre à disposição no direct. Tchau, tchau, pessoal. Um grande abraço.